Meu nome é Otávio e eu estou aqui representando a empresa Plumes. E está sendo um prazer falar com vocês aqui na Semana de Marketing e Vendas para Indústrias, organizada pela AAA Inovação e pelo Client Hub. E hoje, é claro que, se a gente está falando de marketing e vendas, independente do segmento, né, a indústria não é exceção, a gente tem que falar em CRM. Afinal, para quem ainda não sabe, o CRM é um mercado que já movimenta mais dinheiro do que o próprio ERP. Quando eu falo movimenta mais dinheiro, eu estou querendo dizer que indústrias no último ano, empresas em geral do mundo inteiro investiram mais dinheiro em CRM do que o próprio ERP. Agora, por que esse movimento está acontecendo? Que tendência é essa? Se vocês provavelmente pesquisarem pelos líderes dos segmentos de vocês, pelos principais players de qualquer mercado, vocês muito provavelmente vão ver que essas empresas ou essas indústrias já investem e já se utilizam de uma solução de CRM. A gente, na verdade, não vai tentar treiná-los ou introduzir a um software de CRM, muito pelo contrário, a gente, na verdade, quer contextualizá-los. A gente quer explicar para vocês o porquê desse movimento do mercado, que tendência é essa, de onde está vindo essa tendência, e por isso o conteúdo aqui é muito primário a respeito de CRM. Se você já usa CRM, se você já entende a importância, quem sabe fica até um pouco introdutório e simples demais, tudo bem? Mas, como não é ainda uma realidade da maioria da indústria, a Plumes decidiu focar o conteúdo de hoje em introdução a esse mundo do CRM. Vamos começar então falando um pouco sobre a história do ERP. E claro que a gente vai passar por isso de forma breve, porque se a gente está falando de indústria, se a gente está falando de manufatura, hoje a gente com certeza, tem certeza de que todos vocês que estão vendo esse vídeo já têm um ERP. Se não tem, você pode ter certeza que você é uma exceção. O ERP ele já está presente no mercado provavelmente há mais de 40 anos, né, pessoal? Porque eles derivaram dos MRPs. O ERP, que é uma sigla em inglês que significa Gestão dos Recursos dentro de uma empresa, significa que, basicamente, com dinheiro, tempo, pessoas, insumos, enfim, sejam quais forem os recursos que vocês têm, ele organiza a gestão desses recursos para que vocês otimizem os processos que existem dentro da sua indústria. Imagina uma operação de uma indústria sem um ERP. A quantidade de erro de processo, ou de falta de otimização, ou de problemas que iam existir. Pois é por isso que hoje nem mais se questiona a necessidade de um ERP. Se você vai falar que você vai iniciar uma empresa ou uma indústria, muito provavelmente você não vai fazer cálculo de retorno ou de investimento antes de decidir que você vai comprar, você vai ter um ERP. Embora já seja muito consolidado o conhecimento do ERP, ainda é muito pouco consolidado o conhecimento sobre CRM. Agora, que sentido tem isso, né? Por que é uma tendência tão forte? Por que esse mercado está movimentando esses 50 bilhões de dólares? De onde isso tudo está vindo? Bom, vamos começar com o conteúdo, vamos parar de mistério um pouco e vamos entender por que esses CRMs chegaram da forma que chegaram. O ERP, ele hoje compreende toda a parte operacional de uma indústria. Agora, vamos focar um pouco em duas áreas, na área de marketing e na área de vendas. E vamos tentar pensar como o ERP hoje, ele atende a essas áreas. Se você ainda não trabalha com marketing, não tem problema, você pode focar especificamente em vendas. O que hoje a sua área de vendas está fazendo dentro do seu ERP? Eu aposto que orçamentos e pedidos, tá certo? Claro, né? Se vendas não consegue precificar, não consegue ofertar um produto, um serviço, uma solução que seja, ou se vendas não consegue transformar esse orçamento ou imputar um pedido, como é que a gente vai ter o início da operação que a gente tem dentro da indústria? Então, claro, se você entrar em qualquer site de ERP, inclusive o que vocês utilizam, tenho certeza que vocês têm a possibilidade da criação de um pedido. Orçamentos nem sempre, né, pessoal? Às vezes, algumas indústrias geram esses orçamentos em meios alternativos, em planilhas, em Word, ou até no próprio corpo do e-mail, passando preço para um cliente. Tudo bem? Mas a parte do pedido não tem jeito. Tenho certeza que isso está lá dentro do ERP. Agora, se o ERP já tem essas partes para a área de vendas, por que o CRM chega atuando com a parte de marketing e de vendas? Bom, abra o seu ERP.
e tenta responder algumas perguntas. Por exemplo, qual é a sua taxa de conversão de orçamentos para pedidos? Bom, eu acho que essa pergunta até uma boa parte de vocês deve saber responder com o RP ou com uma planilha. Agora, vamos dificultar um pouco. Por que os orçamentos não são convertidos em pedidos? Ou seja, qual é o principal motivo de perda que vocês têm, de não conversão de um orçamento em pedidos? Complicou um pouco já? Então vamos dar mais um passo. Vamos criar um relatório da frequência de visitas ou de orçamentos que cada vendedor tem. E vamos quebrar isso por região, ou por período, ou por produto, enfim. Pessoal, isso tudo que a gente está provocando, essas perguntas que a gente está fazendo, elas têm o objetivo de mostrar para vocês que o RP ele peca em termos de visibilidade. O que isso quer dizer? Se você tem acesso a todos os orçamentos que são gerados dentro do RP e a todos os pedidos que estão sendo feitos dentro do RP, talvez muitas dessas perguntas que eu fiz, e claro que tem muito mais perguntas a se fazer, elas não são respondidas com tanta facilidade. A gente chama tudo isso de visibilidade. Hoje, gestores comerciais que não conseguem ter visibilidade das suas equipes, não conseguem ter controle das suas equipes e de seus processos, acabam deixando muito dinheiro na mesa. Se a gente tem uma base de dados que está rodando localmente, num hardware, ou enfim, num servidor que vocês têm dentro da indústria, se eu sou um vendedor ou um representante que está na rua, ou que está lá no cliente, ou que está no interior, se a gente está falando do agronegócio, enfim, como é que eu consigo ter acesso ao meu RP para precificar um produto, gerar um orçamento, ou até imputar um pedido, certo, dentro do RP? Às vezes, simplesmente, não dá. Então, qual que é a clássica operação de vendas da indústria? Um interno auxiliando um externo. Às vezes vocês formam até duplas, né? E tem um profissional interno que é o suporte, ou administrativo, ou a inteligência comercial do externo. O externo, então, muitas vezes tem um problema do acesso móvel, da mobilidade do acesso à plataforma de RP. São com esses problemas, é baseado nessa oportunidade, nessa lacuna de mercado que surge, né, que nasce o CRM. Essa sigla já é diferente do RP e ela quer dizer gestão de um relacionamento com o cliente. Se a gente fala de gestão do relacionamento com o cliente, a gente não está focando necessariamente no processo de vendas, né, pessoal? Porque todos os problemas que eu coloquei em vendas dentro do RP não está falando de melhorar o relacionamento com o cliente. Então, o que isso tem a ver? Mais do que melhorar o processo de vendas que vocês têm, isso é, a geração do orçamento, do pedido, organizar os orçamentos por previsão, por motivos de perda, relatórios de visita, etc, etc, etc. O CRM ele vai se preocupar com o macro também. Então ele não vai olhar só para dentro como RP. O CRM, mais do que organizar os processos de vendas que vocês têm, ele vai olhar para o mercado, ele vai olhar para o cliente. Afinal, o relacionamento que você tem com o seu cliente é o que vai determinar a sua demanda. É o que vai determinar, por exemplo, se você é a primeira marca que vem na cabeça do cliente quando surge uma necessidade relacionada ao seu negócio. Como o CRM funciona, então? Vamos retomar. A plataforma de CRM ela nasceu com o objetivo de organizar internamente os processos de marketing e de vendas e de se preocupar com o relacionamento que existe com o cliente para assim garantir uma demanda crescente e contínua na sua empresa. Então, se você olha para o RP, onde nasce a operação, que é o input de um pedido, o CRM ele se preocupa com o momento antes do input de um pedido. Ele se preocupa com o seu cliente, com o seu relacionamento, em aumentar esse número, que é o início da operação do RP, que é o número de pedidos ou o valor desses pedidos. Essa é uma forma bem resumida de explicar. Quem já conhece CRM sabe que existem outras vertentes, mas foi a forma mais prática que a gente encontrou de contextualizar para vocês do que é uma ferramenta de CRM e qual é a diferença dela com um ERP. Se a gente está falando que o CRM ele vai ser responsável pela operação comercial e assim ele vai ter a geração do orçamento e a geração dos pedidos, como fica então a parte de vendas do ERP nessa história? Porque se eu sou um vendedor, eu supostamente pego meu celular, gero um orçamento ou gero um pedido pelo CRM, mas e o ERP? Como é que ele recebe o input de um pedido? Porque, claro, ele precisa continuar recebendo um pedido.
Ele que vai tomar conta de toda a operação dentro da minha indústria, tá certo? O nome disso, pessoal, o nome da interação que existe entre um CRM e entre um ERP se chama integração. Essa palavra é um pouco assombrada, né? Porque ela carrega um peso muito grande por conta de grandes histórias aí famosas de fracassos relacionados às integrações. Mas hoje isso está em outro passo. A disponibilidade de integração dos softwares ela já está muito avançada. E por isso a dificuldade, o custo, o período, né, a duração de uma integração diminuiu muito. Hoje isso é muito mais simplificado do que anteriormente, das últimas décadas, tudo bem? Então, necessariamente, o CRM ele tem que estar integrado ao ERP para que ele consiga compreender as fases de geração de um orçamento e geração de um pedido. É claro, você não vai pedir para o seu vendedor que ele abra duas plataformas, né? Que ele abra o CRM para fazer talvez a alimentação de uma oportunidade, um relatório de uma visita, um registro de uma interação e ao mesmo tempo ele abra um ERP para gerar um orçamento ou para gerar um pedido. Isso não se torna prático. E quando você tenta separar a operação comercial do estratégico do comercial, é claro que o que vai acontecer é que a ferramenta de CRM vai se tornar obsoleta. Então, a estratégia correta para que você garanta a boa alimentação e a boa utilização de um CRM é a compreensão da operação comercial. Se a operação comercial está compreendida pelo software, e se isso tem mobilidade, está na mão do vendedor ou está junto com ele onde ele estiver, porque é online, você concorda que você vai conseguir ver tudo em real time, ou seja, em tempo real. Esses relatórios eles são atualizados de forma real, de forma online, de forma recorrente, ou seja, vocês conseguem ter acesso a todos os dados em real time. Então, de novo, é você trazer para dentro do CRM as etapas de geração de orçamento e de geração de um pedido. É só assim que você vai conseguir garantir que o seu comercial não tem uma alternativa à alimentação daquela plataforma. E claro, isso vai ficar muito melhor para eles. Quem que gosta de alimentar duas plataformas, né? Redigitar algum dado, seja do cliente, do orçamento, do produto, do pedido, que seja. Ninguém. Claro que isso te expõe a uma lentidão, a erro de digitação ou até a não alimentação do CRM e só alimentação do ERP. Então, quando a gente fala de indústria de CRM, a gente está falando da obrigatoriedade da integração entre os dois softwares. Agora vamos entender o porquê que essa ferramenta de CRM ela se paga com tanta facilidade. Então, vamos supor que, legal, você tem uma indústria, você cogita a ideia de integrar o seu ERP com o CRM, mas por que, como de forma mais tangível, agora vamos partir um pouco para a prática, que um CRM consegue transformar esse investimento em retorno? Tem um nome esse indicador, né? Como o CRM gera ROI. Como é que todo o tempo que você desprende, o dinheiro que você desprende, na implementação de um CRM, ele retorna em termos de receita, ou em termos de redução de custos para a sua indústria. Vamos entender isso um pouco melhor. Quando você implementa um CRM, ele vai gerar retornos para a sua indústria no curto, no médio e no longo prazo. Eu acho que separando isso por prazos talvez fique mais fácil a compreensão. Por exemplo, assim que você implementa um CRM e ele já está integrado ao seu ERP, ou seja, ele já gera orçamentos e também gera pedidos, o que você vai reparar no momento zero, que é o momento do Go Live, que as ferramentas chamam, né? É o dia do treinamento, ou o dia que vai entrar em operação. O que você vai reparar é que os processos de vendas eles vão estar automatizados. E o que é o processo de venda, né? Bom, o cadastro de um cliente, o input de uma visita, a geração de um orçamento, o follow-up para acompanhamento desse orçamento, ou seja, ligar para o cliente para cobrá-lo de uma posição, se colocar à disposição para dúvidas técnicas, enfim. Ou até depois do momento do acompanhamento, a aprovação financeira, ou até o envio desse orçamento ou desse pedido para uma outra área mais técnica da indústria, como é o caso de vendas mais complexas, né, pessoal? Se a gente pega, por exemplo, uma indústria de plástico, não necessariamente um vendedor domina o conhecimento técnico para que ele conduza sozinho uma venda do momento do orçamento até o momento do pedido. A gente provavelmente vai incluir algum técnico, algum engenheiro, algum laboratório ou o que seja
para o auxílio técnico desse orçamento. Todo esse processo, desde o momento do início da oportunidade até o momento da conclusão, que é o pedido, vai estar automatizado dentro da plataforma. Isso traz uniformidade, isso traz muita segurança do processo. Isso garante que ele esteja definido e que não exista fuga dentro desse processo. Quando você tem um processo automatizado, o que você vai reparar é um aumento da eficiência das suas vendas. O que é eficiência? Alguns gostam de chamar isso de taxa de conversão. Ou seja, as oportunidades de vendas que existem, o número de orçamentos que estão na rua, eles tendem a ter uma taxa de conversão para pedidos maior. Claro, se agora a gente tem controle de um processo, definição de um processo de vendas, de boas práticas, a gente com certeza vai enxergar uma melhora na taxa de conversão, além de uma otimização do processo, ou seja, de uma redução de custos. Como assim redução de custos? Bom, vamos pegar um exemplo isolado. Vamos pensar numa tarefa burocrática de vendas. Como assim burocrática? Vamos pensar na geração de uma proposta comercial que hoje é feita no RP ou que hoje é feita em uma planilha. Se você tem um vendedor que gera 3 ou 4 ou 10 propostas comerciais por dia, claro que isso depende muito do ticket médio, mas leva isso para a sua realidade, tá? Gera X propostas por dia, tá certo? Que demoram Y minutos por proposta. Se a gente fizer uma conta do custo da hora do seu vendedor e de quantos minutos por mês ele está dedicando para a geração de uma proposta, você já se perguntou quanto você está pagando em salário, ou seja, quanto você está desprendendo de capital para essa tarefa burocrática do seu vendedor? Pois é, se a gente consegue encurtar tarefas burocráticas de vendas, então naturalmente a gente está falando que menos recursos vão ser dedicados, vão ser direcionados para essas tarefas. E mais tempo do vendedor, ou seja, mais investimento que você está fazendo, vai ser direcionado para uma atividade estratégica de vendas. Mais uma visita, mais um follow-up, ou o que seja. Além disso, vamos falar um pouquinho de marketing. A gente falou sobre investimento em canais de marketing, ou seja, se você faz feira, marketing digital, cria landing pages, ou até faz conteúdo e tem um blog para que você apareça bem posicionado no Google, enfim. Seja qual for o esforço de marketing que você tem para gerar atração dos seus clientes, você hoje consegue responder o quanto isso retorna para você? A feira que você fez, ou a empresa, a agência de marketing que hoje cria conteúdo para você, ou reformou o seu site, ou até o investimento que você está fazendo em AdWords, pessoal. Vocês conseguem hoje responder qual que é o retorno que esses canais estão gerando? Pois é, se dentro do CRM, por exemplo, a gente começa a identificar as origens das oportunidades, ou seja, a origem daqueles orçamentos, como que aqueles clientes tomaram conhecimento de nós, a gente então pode ter uma traqueabilidade, a gente consegue ter um rastreamento das origens para ver o retorno que os canais estão gerando. Se a gente conhece uma taxa de conversão de canais de marketing, a gente vai tomar uma decisão relacionada à distribuição do budget muito mais fácil, muito mais assertiva. É assim que marketing tem que distribuir o seu budget, tá certo? E justificar um maior investimento em um canal ou um menor investimento em outro canal. Quando você tem um canal seguro já consolidado, você pode também chamar ele de custo de oportunidade. E aí, quando você investir em algum outro canal que está sendo disruptivo, que está sendo inovador, você vai conseguir metrificar se essa ação está sendo mais ou menos benéfica do que aquela que você já conhece como custo de oportunidade. Essa visibilidade de marketing vai garantir que você tenha um maior ROI, de novo essa palavra vindo à tona, dos investimentos nesses canais. Um outro ponto é o médio prazo, médio e longo prazo. Então, como é que uma ferramenta pode trazer ganhos em médio e longo prazo, gerando ROI do CRM? Tudo que a gente vai falar agora vai girar em torno de tomada de decisão baseada em dados. Se a gente está comportando dentro da ferramenta o processo comercial e a gente está englobando todas as fases da geração de orçamento, da conversão, dos motivos de perda, da performance dos vendedores, dos pedidos, enfim. Se tudo isso está sendo comportado dentro da ferramenta, a gente está acumulando dentro dela um volume grande de dados. Esses dados, por sua vez, vão virar informações dentro dos relatórios. E são esses relatórios que os gestores comerciais devem se utilizar
para tomada de decisão baseada em dados. Para quem está lendo sobre comercial, para quem está lendo os conteúdos mais recentes de vendas, está vendo que está bem na moda esse termo data-driven. O que é o data-driven, né? Em português, significa simplesmente você ser um cara baseado em dados. Ou seja, você ser um gestor ou uma gestora que toma a decisão com base na realidade, com base no que o processo está acumulando em termos de dados e está te mostrando como informações lá em relatórios. Só tendo essa visibilidade, só tendo acesso a esses relatórios, é que você vai conseguir tomar decisões baseadas em dados. Decisões visando, claro, ao aumento da geração de demanda ou aumento da eficiência de vendas. Desligamento de recursos, contratação de recursos, eliminação ou inclusão de um item no portfólio, enfim. O ponto é, todas essas decisões visam ao aumento da performance de vendas, visam ao aumento do ROI. A gente falou aqui uma tonelada de informações relacionadas ao CRM e ao RP. É claro que é muita informação para ser digerida de uma vez só. Para quem tem mais interesse, para quem quer conhecer um pouco melhor ou de forma mais prática um CRM dentro da realidade comercial de uma indústria, eu e a Plumes, nós vamos estar à disposição para tirar as dúvidas que forem necessárias ou para até trazer cases reais de indústrias e como que elas conseguiram trazer um retorno tão significativo em cima do investimento de CRM. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje e eu espero que de alguma forma esse conteúdo tenha agregado para o conhecimento de marketing e de vendas de vocês. Um abraço, até logo!